Deus te dê toda a graça, porque só a graça nos basta. Amém? Diga glória a Deus. Muito calor, murmuração multiplicando, né? Já murmurou hoje? Já, né? Muito quente, né, irmão? Misericórdia. Deixa eu falar uma coisa para você. Hoje eu quero falar um pouquinho acerca da nossa vida terrena. Mas antes eu preciso compartilhar uma coisa que Deus falou comigo essa semana. Eu não sei se vai despertar o seu interesse, eu espero que sim. Mas Deus falou claramente comigo que nesses dias Ele quer se transfigurar para nós. Isso fala, irmão, de um nível de revelação que você ainda não teve acerca de Deus. Uma revelação de quem Deus muda toda a ótica da sua vida, muda o rumo, muda a direção. A Bíblia diz que Jesus encontrou uma mulher num poço de Jacó. Jesus pediu água para ela e ela disse: você não sabe que nós não nos conversamos? Você é judeu, eu sou samaritana. Jesus olhou para ela: se você conhecesse o dom de Deus e soubesse quem é que te pede, os papéis se inverteriam, porque aí é você que me pediria, e eu te daria uma água viva que faria nascer dentro de você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aí ela olha para Jesus e diz assim: aonde tem dessa água? O poço é fundo. És tu maior do que o nosso pai Jacó? Esse é o nosso problema, irmão. Às vezes a gente reduz a Deus até inferior à nossa liderança, porque Jacó era um ícone para eles. Era um homem que foi marcado por Deus. Só que nós não temos que viver na sombra de pessoas que foram marcadas por Deus. Você tem que ter a sua marca. Diga graças a Deus. Diga bem forte: eu quero ser marcado por Deus. E aí Jesus olhou para ela e falou assim: olha, faz o seguinte, vai chamar o teu marido e depois vem cá. Ela olhou para Jesus e disse: eu não tenho marido. Porque quando você estiver diante dele, irmão, a verdade que você não quer contar, ela vai pular para fora. Jesus olhou para ela e disse assim: agora você falou a verdade, porque você teve 5 maridos e o que você está não é seu. Não era uma mulher de bem, não era uma mulher que estava numa vida correta, não era uma coisa que ela deveria se orgulhar, não era uma coisa que ela deveria contar para todo mundo como uma coisa maravilhosa. Mas diante dele, irmão, a verdade vai vomitar da nossa boca. Você vai começar a falar para ele coisas que você não queria falar para ninguém. Então, ao invés de tentar esconder essas coisas, por que não se livrar delas? Ao invés de tentar, irmão, colocar num cantinho de uma forma que ninguém perceba, por que não se livrar delas? E aí a mulher olhou para Jesus e falou: eu vejo que o Senhor é um profeta. Onde a gente tem que adorar? Porque a minha religião diz que é aqui, os judeus dizem que é lá. Jesus falou: a hora vem, agora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em... porque é assim que o Pai procura. Aquela mulher, ela vai na cidade, irmão, e ela começa a dizer, possivelmente, até para o homem que ela estava, ela começou a dizer: gente, eu encontrei um homem que contou toda a minha vida, será que ele não é o Messias? Vamos até ele. Você percebe que o rumo da vida daquela mulher mudou. Por quê? Porque agora ela teve uma revelação de quem Jesus era. Porque ela olhou para Jesus e disse assim: Senhor, eu sei que o Cristo, quando vier, vai nos ensinar essas coisas. Jesus olhou para ela e disse: eu sou o que fala contigo. Quando você tiver uma revelação clara de quem Jesus é,
Irmão, acredite, o rumo da sua vida vai mudar. Você pode julgar que nós somos radicais, mas se você tiver uma revelação de quem Jesus é, você vai se tornar tão radical quanto ou mais. Sabe, não julgue, irmão, as nossas renúncias, porque a Bíblia diz que nós fomos pesados na balança, e não tem problema se for achado sobrando, o problema é se for achado em falta. Se você se incomoda, irmão, porque algumas pessoas estão sobrando, você deveria estar incomodado, porque talvez você está em falta. O Senhor é um Deus, irmão, de garantias. Ele disse: olha, se te pedirem para andar 1 milha, vai 2, é melhor sobrar. Amém, gente? Tem hora que eu fico pensando, Deus, será que precisa tudo isso mesmo? Tem hora que até eu acho que estou exagerando. E aí eu estava até argumentando com a minha esposa essa semana, falando para ela: amor, tem hora que, será que é tão radical assim mesmo na vida com Deus, as renúncias? E a gente conversando e não chegamos a conclusão nenhuma. Então eu fui perguntar para ele, e aí ele disse assim: olha, o problema não é ser achado sobrando, o problema é ser achado em falta. É melhor sobrar do que faltar. Diga glória a Deus. E aí Deus falou comigo: eu quero me transfigurar para vocês, mas não vai ser para todos, não por minha culpa, porque vai ter a ver, irmão, com as suas renúncias. Coisas que Ele vai pedir para você fazer e coisas que Ele nem vai pedir, mas você vai fazer porque você ficou interessado na proposta. Uma revelação clara de Jesus pode mudar a sua vida para sempre. Ele falou para os discípulos: quem quiser vir após mim, negue-se, tome a sua cruz e me siga. Dias depois Ele falou: Pedro, Tiago, João, vamos ali comigo. Senhor, eu vou chamar o resto. Não, só vocês. E a Bíblia diz que o Senhor começou a se transfigurar diante deles. Por que o Senhor não levou o resto? Irmão, quando Deus te libera uma palavra, Ele começa a observar. A Bíblia diz que Ele vai nos instruir e nos guiar com os olhos. Ele libera uma palavra na igreja e aí Ele começa a observar. E Ele começa a observar quem está se negando, quem está renunciando, quem está interessado na proposta. E aí resta saber se você vai fazer parte desses 3 escolhidos. Porque às vezes, irmão, a gente fica encorajado pela maioria. Às vezes até a defesa do fanatismo, ela nos protege. A gente diz assim: mas Deus não quer que eu seja um fanático. E às vezes isso acaba colocando você numa posição de comodismo. Deus não quer que você seja um fanático, mas Deus não quer que você seja morno. Amém? Você lembra de uma palavra que o Senhor ministrou no nosso coração sobre correr bem a nossa corrida? Que havia um pelotão na frente que se prepara para chegar no final como vencedor. Havia o pelotão do meio, que não almeja a vitória, mas também não quer chegar por último. E é o grupo da maioria. E existe o pelotão final, que não está nem aí, que está ali correndo por correr, participando por participar. E Deus mandou chamar a tua atenção hoje de novo. Você deu crédito a essa pregação? Se você estava no pelotão do meio aquele dia, irmão, você já avançou para o pelotão da frente? Se você estava correndo por correr, você já avançou para o pelotão do meio? Você está progredindo, você está avançando, você está dando crédito à palavra de Deus? Porque Ele instrui e depois Ele guia com os olhos.
Eu sei, irmão, que por esses tempos o Senhor vai pegar um Pedro, vai pegar um Tiago, vai pegar um João e vai falar: vem cá, que eu quero mostrar uma coisa para vocês que vocês nunca viram. Eu não sei se você quer isso, eu quero. Deus falou comigo e eu achei que era para pregar essa palavra. E Ele falou: não é para pregar. Eu só estou respondendo sua pergunta. Porque eu passei um dia inteiro conversando com o Xavier. Eu falei: Xavier, você acha que Deus escolhe umas pessoas para ir longe com Ele e outras não? Ele falou: nossa, pastor, pergunta difícil de responder. Eu falei: não, porque o senhor conhece o meu jeito de ministrar. Mas tem pessoas que recebem a palavra e quer tentar. Não estou falando de conseguir ou não, estou falando de tentar. E outras nem tentam. Será que Deus escolheu uns para estar no pelotão da frente, outros no do meio, outros por último? Ou será que tem a ver com as escolhas da pessoa? E aí ele não soube responder, a gente discutiu bastante, mas não chegamos a nenhuma resposta. E aí eu fui orar. E aí Deus me deu isso como resposta. Ele diz: eu vou me transfigurar para vocês, mas não vai ser para todos e a culpa não é minha. Porque vai ter a ver com renúncias que eu vou pedir, e outras que eu nem vou pedir, mas todo que tiver interessado vai fazer, porque gostou da proposta. Se isso mexer com você, irmão, você vai começar a ouvir mais a Deus e obedecer. E até coisas que o Senhor não pediu, você vai dizer: não, eu não vou fazer isso aqui não. Ah, mas aí você está sendo um fanático. Não, é que Ele prometeu uma coisa tão incrível que eu estou muito interessado. Amém, gente? A minha oração é para que você esteja no meio de quem vai ter essa revelação clara de Jesus. Amém, gente? Porque isso vai mudar tudo. Vai mudar tudo. Ontem nós fomos em Alfredo Marcondes, fizemos um culto numa casa. Algumas pessoas, algumas daqui foi lá. E na hora que eu estava ministrando, Deus incomodando bastante para levantar os nossos irmãos como obreiros na obra. E eu relutei um pouco, porque eu fiquei pensando, falei: poxa, eu já conversei com o irmão, mas nunca tinha conversado com a esposa. Eu falei: se ela não está afim disso. E aquilo incomodando, irmão, incomodando. E aí eu falei: não, eu vou fazer. E aí a hora que eu fiz, ela começou a chorar. E ele chorando. E eu lembrei de quando eu comecei. Eu lembro que a minha primeira semana como obreiro, eu dobrei meus joelhos para orar na igreja, porque a gente tinha um culto de oração e o pastor se atrasou, não chegou. E aí Deus falou assim para mim: se o pastor não vem, você não ora? E eu dobrei os joelhos e comecei a orar. E eu escutei outro obreiro atrás falando assim: tá assim porque está começando agora, quero ver daqui uns 10 anos. Ou seja, está se justificando porque ele não estava mais assim. E eu já vou para 12. E glória a Deus, irmão. É uma luta diária para que o meu coração não se esfrie. E eu tenho vencido dia após dia. Amém? Não tem coisa para mim, irmão, mais valiosa do que a presença de Deus. Eu não quero perder a presença de Deus. Então não julgue o meu radicalismo, porque o amor dele por mim é radical. A Bíblia diz: a quem muito perdoou, muito se lhe amou. E eu sei do que o Senhor me perdoou. Amém? Diga glória a Deus. Agora abra sua Bíblia, por favor. Glória a Deus. Marcos, capítulo 2. Marcos,
capítulo 2, versículo 1. Marcos 2, versículo 1. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico, trazido por 4. Não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estava ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: porque esse diz tamanha blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito, vai para a tua casa. Levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa antes. Diga glória a Deus. Quando eu digo que eu quero falar um pouco da nossa vida terrena, irmão, é porque nossos encontros nos prepara muito para o noivo. Nós estamos sendo preparados para o noivo, para quando ele vier. Não poderemos ser surpreendidos quando fomos divinamente avisados. Mas eu quero falar da vida terrena, porque gente precisa de gente, irmão. Deus, quando fez Adão, no paraíso ainda faltava alguma coisa, faltava gente. O ser humano, ele precisa de outro ser humano. As pessoas, irmão, não vivem bem se viverem isoladas. Eu não estou falando de consagração, porque às vezes um período de consagração vai exigir um isolamento. Não, eu estou falando de uma vida solitária. O ser humano não vive bem se não vive perto de gente, perto de pessoas. Nós precisamos de pessoas. Amém? E o interessante, irmão, que esse milagre só aconteceu por causa de 4 pessoas. Se não fosse aqueles 4 amigos, aquele rapaz nunca iria andar na vida. Jesus não teria feito esse milagre, talvez teria feito outro, porque a casa estava cheia. Mas este milagre aconteceu porque este paralítico tinha amigos. Amém? A Bíblia diz que o homem que tem muitos amigos deve congratular. Você tem muitos amigos?
Você pode se dar o luxo de dizer: pastor, graças a Deus, eu tenho muitos amigos, pastor. Sabe, o meu prazer é estar de bem com todo mundo. Se eu não puder fazer o bem, o mal eu não faço. Eu gosto de gente, pastor. Eu gosto de pessoas. Eu gosto de estar com pessoas. Eu gosto de estender a mão para as pessoas. Eu gosto de amar pessoas. Eu gosto de abençoar pessoas. Pastor, eu tenho muitos amigos. Talvez, se você pensa assim, até o final da mensagem você vai mudar um pouco a linha de raciocínio. Porque não adianta, irmão, estar cercado de uma multidão de pessoas, se esses amigos não contribuem para que você se torne uma pessoa melhor. A Bíblia diz assim: olha, anda com o sábio, e você se fará ainda mais. Ou seja, ele contribuiu. Aí a Bíblia diz: anda com o tolo, e você vai ter aflições, porque ele contribuiu. Então as pessoas, irmão, elas têm uma participação na nossa vida. Tem um ditado aí fora que diz assim, ó: diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Pastor, mas eu ando com essas pessoas porque eu estou fazendo a obra na vida delas, como Jesus fazia. O meu intuito é mostrar Deus para elas, como Jesus fazia. Jesus comia com os publicanos. Jesus comia na mesa com as prostitutas. Imagina o quanto ele era julgado pela igreja. Só que as pessoas que andavam com Jesus eram influenciadas por ele. Irmão, você e eu temos a tarefa de influenciar, mas também temos a necessidade de sermos influenciados. Então você pode andar com uma turma para influenciá-las, mas você precisa de uma turma que influencie você também. Amém? Você pode andar com um povo para você curar esse povo, mas você vai precisar andar com um povo para que cure você. Eu posso ser um médico formado, com muitos pacientes, mas em algum momento da minha vida eu vou precisar passar por um médico e ter que me transformar num paciente. Amém? Amém, gente? Então eu quero que você faça uma análise enquanto eu estiver ministrando, porque dentre os seus amigos você precisa ter pelo menos um amigo que te socorra em qualquer circunstância. Aquela pessoa, irmão, que quando seu carro quebra é para ela que você liga, mesmo ela não entendendo nada de carro, mas é teu amigo, e você sabe que juntos vocês vão buscar uma solução. Dentre as pessoas que te cercam, você tem que ter pelo menos uma que te socorre em qualquer situação. Sabe aquela pessoa, irmão, que às vezes ela não pode fazer nada, mas ela fica do seu lado para fazer você se sentir segura. Aquela pessoa, irmão, que se fosse preciso, faria um empréstimo no próprio nome para poder socorrer você. Ixi, pastor, aí já ficou difícil. Já diz aí fora, você quer saber se tem amigos, é quando você precisa de dinheiro. Aquela pessoa, irmão, que não vai permitir você ir sozinha para o hospital. Aquela pessoa, irmão, que vai estar com você nos piores dias da sua vida.
Aquela pessoa, irmão, que seja grande ou pequena a necessidade, você pensa, é para ela que eu ligo. Porque os nossos amigos não pode ser como um cardápio de fast food. Sabe, quando eu preciso de dinheiro, eu falo com fulano. Quando eu preciso dar risada, então eu falo com fulano. Mas quando eu preciso de oração, aí eu falo com o pastor. Irmão, nós não estamos expostos numa vitrine. Você tem que encontrar o que precisa neste seu amigo. Se ele é seu amigo, ele se importa com as suas necessidades. Se ele é seu amigo, irmão, ele vai estar disponível quando você precisar. Vai te socorrer, vai se comprometer, vai fazer alguma coisa, vai ligar para alguém, vai falar com alguém que conhece, vai bater uma porta por você, vai levar um currículo, vai abrir uma porta se tiver no seu poder, vai te arrumar um dinheiro, vai te dar um abraço, vai enxugar a tua lágrima, vai consolar você, vai parar o que está fazendo. Sabe aquela pessoa que arruma um tempo para te mandar uma mensagem quando sabe que você está mal? Aquela pessoa que para um pouco a vida, irmão, e fala, não, eu preciso mandar uma mensagem para ela saber que eu estou aqui. Será que você tem pelo menos um no meio dessas pessoas que te cercam, que esteja disposto a te socorrer em qualquer situação? Abra sua Bíblia comigo, livro de Lucas, depois de Marcos, capítulo 11. Lucas, capítulo 11, versículo 5. Lucas 11, versículo 5. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um outro amigo me chegou à minha casa vindo no caminho, e eu não tenho nada para dar a ele. Se ele respondendo de dentro disser: não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, eu não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que ainda que não se levante para dar-lhes a vós, por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que for necessário. Irmão, quem de nós vamos ter um amigo? Porque esse relato aqui é para quem é amigo. Você imagina um camarada batendo na tua porta meia-noite, desesperado. Você pensa, morreu alguém. E aí ele diz assim para você: não, eu só queria 3 pães emprestados. Tem que ser amigo, irmão, porque senão você manda ele correr da tua casa. Isso é hora, irmão, de bater na tua casa para pedir 3 pães emprestados? Mas por ele considerar você um amigo, ele pensa, ele está lá para tudo que eu precisar, para as maiores e para as menores necessidades. Só que a Bíblia diz, irmão, que esse amigo diz: olha, não vai dar não para te ajudar. E aí a parábola conta: se ele não se levantar por ser seu amigo, ele vai se levantar porque você vai estar perturbando. Irmão, se eu preciso importunar alguém para me dar 3 pães emprestados, esse alguém não é meu amigo. Se eu precisar, irmão, constranger, perturbar, insistir para alguém me fazer um empréstimo de uma coisa tão simples, essa pessoa não é minha amiga, irmão. Amigo está disponível e disposto. Amém? Por exemplo, se você ligar na minha casa hoje à meia-noite, estou disponível, eu vou estar lá.
Mas não adianta estar disponível e não estar disposto a te ajudar. Pastor, o senhor socorreria qualquer um a essa hora? Tem que ser amigo, irmão. Mas o senhor é um pastor, tem que ser amigo. Amém? O fato de eu ser pastor não significa que eu trabalho para alguém. Porque se eu trabalho numa empresa e essa empresa tem poder sobre mim 24 horas, é diferente. Mas imagina seu patrão te ligando à meia-noite, bravo com você, porque você não quis atender o telefone. Você vai falar: filho, meu horário é das 8 às 6 da tarde. Mas se é um amigo, irmão, de verdade, você fala: poxa, eu sei que era uma coisa mais grave, 3 pães eu tenho aqui. E aí você volta para a cama e a esposa pergunta: o que foi? Não, fulano queria 3 pães. Ah, pelo amor de Deus, uma hora dessa. Mas é porque é teu amigo, não é amigo da esposa. Porque se for amigo em comum, ela já teria levantado junto. Você está dando para entender, irmão? Eu estou falando de nível de relacionamento. Se você está cercado de pessoas, mas não tem nenhum que te socorra em qualquer circunstância, você não tem um amigo. Você não tem. Se você só tem pessoas, irmão, que estão do seu lado porque você tem algo para dar a ela, não é teu amigo. Então você precisa refletir sobre os seus relacionamentos. Eu preparei, Deus me deu essa palavra na quinta-feira, e eu vivi algumas experiências depois que me fez olhar para pessoas e dizer assim: poxa, eu tenho amigo, cara. Porque, irmão, às vezes é fácil você conseguir alguma coisa pela posição de sacerdócio que você ocupa, mas não significa que alguém faz algo para você porque é teu amigo. Às vezes faz porque você é o pastor. E embora muitos se aproveitam disso, eu detesto isso, irmão. Porque eu não quero que você ame a minha função na igreja, eu quero que você ame a minha pessoa. Eu não quero que você respeite apenas o meu cargo, eu quero que você se importe comigo. Porque por trás de uma gravata tem um ser humano. Amém? Porque, irmão, por maior que seja a unção que esse sacerdote carrega, tem dia que ele é só um homem. Tem dia, irmão, que esse homem vai ficando pequenininho, e ele só precisava de um amigo, de alguém, irmão, para socorrê-lo. Amém? Será que você tem esse amigo? A Bíblia diz, Provérbios 19:4: as riquezas conquistam muitos amigos, mas o pobre até o seu próprio amigo íntimo deixa ele. Eu sei quem é meu amigo, irmão, é quando eu estou numa pior. E sabe o que é mais sério? Quando essa pior que eu estou vivendo, eu sou o culpado. E aquele amigo nos avisou que iríamos quebrar a cara. Só que aí quando a gente quebra a cara, por ele ser amigo, ele está lá para nos ajudar. Se ele não for amigo, ele vai dizer assim: eu avisei, né? Não quis saber, agora não vem chorar. Mas um amigo de verdade não, ele vê o que você não vê, ele tenta te alertar, e mesmo quando você não recebe o alerta e se arrebenta, ele está lá para te ajudar a levantar. Se você não tem uma pessoa assim do teu lado, irmão, você precisa conquistar alguém que tem essa característica, porque todos nós um dia vamos precisar de um socorro.
Amém? A Bíblia diz que Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Mas para 3 pães não precisa de Deus, só precisa de um amigo. Sabe, para uma gasolina no carro, você não precisa de Deus, você só precisa de um amigo. Eu fiquei em Bastos 4 meses, pastoreando. E passamos muitas necessidades lá. Dias de ir fazer a reunião com a gasolina no carro só para ir. Clamando no coração, Deus vai mandar. Ele sabe, a gente está fazendo a obra. E Deus não tem mandado. E aí na hora de vir embora, irmão, o ponteiro já batendo na reserva e você tendo que pegar a estrada. E aí minha esposa falava para mim, e agora? Eu falava, vamos embora. Deus vai multiplicar essa gasolina. Mas naquela hora eu precisava, não era de Deus, era de um amigo. Mas como o tempo era muito curto lá, não deu tempo de fazer esse tipo de amigo. Sabe, esse amigo que você fala, cara, eu estou aqui, eu não tenho dinheiro. Você não pode vir me socorrer. Amém? Irmão, às vezes, por mais espiritual que você seja, você vai precisar só de uma outra pessoa. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Você que está rodeado de pessoas, você precisa ter pelo menos um amigo que te inspire. O que é inspiração? É você querer ter o coração dessa pessoa, não o cartão de crédito dela. É você querer andar como ela anda, não no carro que ela anda. É você ser instigado, irmão, pela maneira que ela vive, a querer ser como ela. Amém? Você tem algum amigo assim? Que te inspire? Que tenha algo que você não tem e você todo dia luta para ser como ele? Pastor, eu não tenho ninguém que me inspire. Então você não tem amigos, irmão, porque eles não contribuem para nada na tua vida. Não, pastor, mas serve. Quando a gente se reúne, a gente se diverte, dá risada. Irmão, até a televisão pode fazer esse papel. Você precisa ter um amigo que te socorra e um amigo que te inspire a ser um ser humano melhor. Que você fala assim, poxa, eu nunca vi um coração desse. Eu nunca vi uma pessoa assim humilde como essa, gentil como essa, educada, prestativo, dedicada, comprometida, simpático, parceiro. Cadê, irmão, seus amigos? Eles precisam te inspirar a se tornar um ser humano melhor. Talvez você seja a inspiração para alguém. Isso é tão bom, irmão. Quando alguém chega em você e diz assim, olha, depois que eu te conheci, eu fui me tornando um ser humano melhor. Só que por mais que a gente seja a inspiração de alguém, a gente precisa ter alguém para se inspirar, ter uma referência, ter alguém que a gente queira imitar, que a gente queira copiar. Irmão, a gente anda tão carente de referência, que as pessoas têm as suas referências numa outra pessoa famosa. Só que a pessoa famosa, se você não for amigo íntimo dela, a pessoa que te é apresentada, irmão, na televisão, nas redes sociais, não é real. Você sabe por que a taxa de suicídio só aumenta? Por conta da internet.
Irmão, era profético que a internet ela ia ser bênção, mas aí iria ser o fracasso do ser humano. Eu estava vendo na televisão essa semana médicos, estudos comprovando que boa porcentagem de crianças com 4 anos de idade já tem um celular próprio. E o doutor dizendo, olha, isso está comprometendo o desenvolvimento cerebral das crianças. Só que os pais pensam ao contrário, porque os pais pensam assim, não, desenvolve, porque ele vai para o mundo, ele ouve um monte de coisa. Não, ele não vai para o mundo, irmão. Ele ficou trancafiado em casa, ele não sabe o que é real, ele só sabe, irmão, aquilo que é vendido para ela. Irmão, você pode ler a biografia de alguém e você ainda não conhece essa pessoa. Não é real. Eu costumo dizer para minha esposa que o homem, quando é bonito, ele é bonito mesmo, porque ele não tem o recurso que uma mulher tem. Irmão, mulher dá para melhorar muito. Você pega esses tutoriais que tem hoje de maquiagem, de transformação, você vê uma mulher antes e depois, você fala, não é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa. A transformação é gigantesca. É por isso que as mulheres precisam ter um pouco mais de vaidade, porque o seu casamento pode depender disso, e você pode salvar seu casamento se você usar as ferramentas que estão em suas mãos hoje. Amém? Amém, gente? Só que aí você olha aquela vida, né, artificial, e você diz, eu quero ser como essa pessoa. Não é real, irmão. Não é real. Por exemplo, eu como pastor, eu tenho que buscar referências. Só que as minhas referências do ministério é até um ponto. Por quê? Porque eu fiquei 10 anos dentro de um ministério, pela liderança de um homem muito respeitado no país, mas que não é real. É um produto de mídia. Amém? Eu preciso andar com essa pessoa para ver quem ela é realmente, e aí sim dizer se ela pode ser uma referência para mim ou não. Alguém que me inspire, alguém que me instigue a ser melhor, alguém que me constrange com as atitudes. Sabe aquela pessoa que toma uma atitude que você não tomaria e você fica envergonhado? Aquela pessoa que faz uma coisa que você não faria e aquilo te provoca constrangimento, e você, sem que você percebe, você começa a galgar essa mudança, começa a buscar essa mudança. Irmão, a carência por referência é tamanha que as pessoas têm orgulho de dizer, eu sou igual ao meu pai, mesmo o pai não sendo um bom exemplo para ele. As pessoas têm orgulho de dizer, não, eu sou igual a minha mãe, mesmo a mãe não sendo um bom exemplo para ele. Tamanha carência que a gente tem de inspiração, de pessoas, irmão, que se tornem exemplos para nossas vidas. Exemplo não é para ser assistido, é para ser seguido. Sabe, você não tem que ficar contemplando a vida dos seus amigos, das pessoas. Você tem que seguir os passos dela. Você sabe o que significa ser discípulo? É seguir os passos, é ser seguidor. Jesus nos deu uma ordem dizendo, olha, vão e faça discípulos. Mas será que é uma boa você andar nos meus passos? Será que é uma boa, irmão, você seguir os meus caminhos? Será que a minha vida inspira você? Agora, ainda que ela inspire, será que eu tenho alguém que me inspire à minha volta? Será que eu possa olhar para uma pessoa e dizer, poxa, fulano me inspira?
Sabe, eu queria ser que nem fulano, eu quero ser que nem ele, eu quero melhorar, eu estou mudando com ele, eu estou sendo lapidado, eu quero conviver mais, eu quero estar mais perto, eu quero estar mais junto, porque eu estou me tornando uma pessoa diferente. Amém? Abra sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 18. 2 Reis, capítulo 18, versículo 1. 2 Reis 18, versículo 1. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. 1º, 2º Samuel, 1º, 2º Reis, capítulo 18, versículo 1. Glória a Deus, amém. 2 Reis 18, versículo 1. Sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás. Filho de quem, irmão? De Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu o quê? Mas ele não era filho de Acás? Olha que coisa confusa. 3. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Ele tirou os altares, quebrou as estátuas, deitou debaixo os bosques e fez em pedaço a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde... A Bíblia diz, ele era filho de Acás, mas ele fez tudo conforme o seu pai Davi havia feito. Ele foi buscar referência fora de casa. Você não tem que ficar preso às suas raízes, porque não são elas que vão julgar você. A Bíblia diz, é pelos frutos que se conhecerá a árvore, não pelas raízes. Se eu fosse seguir a referência da minha casa, eu não estaria aqui. Para você ter uma ideia. Se eu fosse usar isso de motivação para ser um revoltado e viver uma vida pior do que aquele que me deu o exemplo, eu não estaria aqui. Pastor, quem foi a sua referência? Irmão, acredite se quiser, eu nunca encontrei. Eu nunca pude olhar para alguém e dizer, poxa, eu quero ser como esse homem. Eu aprendi a ser homem com Deus. Eu estou aprendendo, irmão, a ser pai com Deus. Eu estou aprendendo a ser pastor com Deus. Eu estou aprendendo a ser marido com Deus. Mas às vezes a gente precisa de uma referência. E a gente não pode ficar apegado às raízes. Se eu não acho dentro de casa, eu tenho que procurar fora, irmão. E sabe o que é mais bonito na história de Ezequias? É que ele superou a referência dele. A Bíblia diz que ele confiou tanto em Deus, que depois dele nenhum outro homem confiou em Deus como ele, e nem antes. Ou seja, ele superou Davi na matéria de confiança.
Por quê? Porque a referência, irmão, ela é um alvo, ela não é um ponto final. Diga glória a Deus. A minha vida para você, ela tem que ser um alvo, não um ponto final. Eu quero que você me supere. Eu falo isso para os irmãos que servem a Deus aqui comigo no ministério. Eu quero que você se torne mais íntimo. Eu quero que você busque mais a Deus, que você tenha mais unção. Para quê? Para que eu olhe para você e fale: poxa, eu preciso apertar o passo. Porque, irmão, se todo mundo andar na batida, na minha passada, atrás de mim, eu posso ficar confortável. Eu posso ficar numa posição confortável. Deixa eu te falar, se você não tem um amigo que te socorre e um amigo que te inspire, você está fadado mais cedo ou mais tarde ao fracasso. Porque eu posso fracassar, irmão, como marido, porque eu não tive ninguém que me inspirasse. Eu posso fracassar como pai, porque eu não sei o que é ter um pai. Amém? Eu não tenho quem imitar, eu não tenho quem copiar. Irmão, as minhas referências de pastor não foram boas. E a qualquer hora, irmão, eu posso fracassar se eu não encontrar uma referência. Por quê? Porque as referências sinalizam que já viveram experiências que eu ainda vou viver. Já passaram por situações que eu ainda vou passar. E como que ele lidou com ela? Como que ele resolveu essa questão? Como que ele fez com isso, com aquilo? Amém? Irmão, sem referência a gente está fadado ao fracasso. Mais cedo ou mais tarde a gente vai se arrebentar. O problema é que a gente se gaba, irmão, dos nossos amigos, de estar rodeado de pessoas, cercado de gente, irmão, que nos promove prazer, que nos faz rir, que nos faz bem, mas talvez nenhuma dentre elas é uma inspiração para nós. Nenhuma dentre elas é uma inspiração para a gente. Sabe, eu queria poder olhar para alguém e dizer: poxa, eu quero ser um pastor como ele. Não é pregar como ele, porque isso é fácil, é só copiar, imitar. Não, eu quero conduzir a igreja como ele conduz. Eu quero pastorear como ele pastoreia. Não, sabe, tudo que eu faço hoje e já fiz no meu ministério, e acredito ser a coisa certa, foi aprendendo como não se deveria fazer. Eu falei isso para meu pai uma vez, a gente quase ficou 1 ano sem conversar. Porque ele disse assim para mim: filho, perdoa, viu? Porque eu nunca fui o pai que você precisava. Eu falei: Deus tocou, né? Quebrantou o coração do homem. Eu falei: não, pai. Eu falei: fica tranquilo, tem tanto filho aí que o pai é um bom exemplo e o filho não dá o que presta. Eu falei: de alguma forma eu aprendi lições, porque eu sei como não se deve fazer. O homem ficou bravo. O arrependimento era falso. Era falso, irmão. E eu lembro que ele, bravo, disse assim: que absurdo, eu sempre fiz tudo por você. Eu falei: lista uma coisa. E ele não conseguiu falar. E ficou 1 ano, eu acho que pensando em uma coisa, e não conseguia achar. Falta de referência. Como pastor é a mesma coisa. Amém? É a mesma coisa. A maneira como eu lido, a maneira como eu trato, a maneira como eu tento conduzir uma pessoa a outra, os liderados do ministério, irmão, ninguém me ensinou a fazer isso. Eu aprendi como não se era bom. Faziam de outro jeito comigo e eu entendia: isso não é bom. Porque a gente tem uma desgraça dentro de nós, que é reproduzir o mal que fizeram com a gente. A gente passou por uma situação e a gente promove a mesma situação. E quando alguém se queixa, a gente diz assim: queria ver se fosse você na minha época, no meu lugar. Eu sofri muito mais, rapaz. Você tem que agradecer. Igual o pastor dizia para mim: olha, às vezes Deus permite, sabia? Você ser tratado assim para ver como você vai ser
reagir. Eu falei, peraí, o que é permissão de Deus não é vontade de Deus. Eu não quero viver na permissão, eu quero viver na vontade. Quando o diabo toca em alguém, foi Deus que mandou? Não, Deus permitiu. Talvez era o diabo que estava usando, irmão. Amém? Amém, gente? Tem um pastor que eu assisto que ele diz assim: aonde você foi mais machucado é onde você mais vai ser usado para curar. Só que isso só acontece, irmão, quando você tem um encontro real com Deus. Senão onde você foi ferido, você fere. Se você teve um péssimo pai, você vai ser um péssimo pai. Se você teve um péssimo pastor, você vai ser um péssimo pastor, se você não tiver um encontro real com Deus. E glória a Deus por isso, irmão, porque o meu pastor chegou a negar um prato de comida para mim. E eu já cheguei a ficar com fome para não deixar alguém com fome. Porque eu tive um encontro com o Pai. Amém? Deixa eu te falar uma coisa: falta de referência não é desculpa para você viver acomodado. Só que às vezes a gente está tão cercado de pessoas, e se juntar todas elas, irmão, não edificam nada a nossa vida. Gente precisa de gente, mas precisa de gente com qualidade, irmão. De gente que venha agregar, que venha edificar, que venha inspirar. Sabe, aquela pessoa que diz assim: eu não ajudo mesmo não, nunca ninguém me ajudou. Mas se ela tivesse alguém que socorresse ela o tempo todo, quando alguém pedisse socorro, ela ia dizer: não, eu vou fazer, porque quando eu preciso, tem sempre alguém que me ajuda. A gente precisa, irmão. Comece a peneirar melhor os seus amigos. Talvez eles não são amigos, só são companhias. Companhias que te alegram, que te descontraem, companhias que fazem bem. Tá ótimo, beleza, tem a sua parcela, sua contribuição. Mas vai chegar um dia que você vai precisar de alguém que te socorre. Vai chegar um dia, irmão, que você vai precisar de alguém que seja uma inspiração para você, uma referência. Alguém que a sua vida seja uma carta aberta, lida por todos os homens, que você olha e você diz: não, eu vou fazer igual ele fez, porque dá certo. Eu vou ser assim. Meu Deus, pastor, eu tinha um coração ruim, mas as coisas foram passando, e a convivência, e sabe, hoje, pastor, eu não tenho nada, o que Deus me pedir, eu dou. Eu estou pronto, pastor, para liberar tudo. Mas você precisa reconhecer que talvez você não era assim. Humilde, uma pessoa, irmão, que para ouvir antes de emitir qualquer julgamento. Você tem que ter uma inspiração. Ezequias falou: eu não tenho em casa, mas eu sei em quem eu posso me espelhar. Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém? Será, irmão, que no meio dos seus amigos tem alguém que te inspire a ser um ser humano melhor? Quantos anos você já convive com ele? O que ele já agregou na sua vida? Quanto tempo faz que você conhece essa pessoa? O que ela já promoveu em você? O que tem em você que veio dela, que edifica? Por exemplo, quando eu comecei no ministério, meu primeiro chamado foi liderar um grupo de jovens. Só que já tinha um líder antes, e o pastor disse assim: ó, você chega lá e faz. Eu falei: não, pastor, comunica a eles. Não, não precisa, chega lá e faz. Eu falei: não, pastor, comunica a eles. Não, chega lá e faz. Aí eu fui lá, falei: irmão, o pastor me pediu para fazer, os jovens, só que eu nunca nem vim num culto de jovens, você não me ajuda? E esse irmão falou para mim assim: olha, eu estou aqui para vestir a camisa de Jesus. Se você me chamar para varrer a igreja,
Tô dentro. Ele foi uma inspiração para mim, porque isso aí eu carrego até hoje. Meu maior prazer, irmão, é vir aqui pegar uma vassoura para varrer a igreja, para lavar um banheiro, porque ele me inspirou. Aí lá na igreja eu nem era conhecido como pastor, era conhecido como limpezinha. Um dia um irmão, um obreiro disse assim para mim: pastor, para com isso. As pessoas precisam te ver como um homem de Deus. As pessoas te veem aqui como limpezinho, sabia? Eu dei uma risada por dentro assim, falei: deixa. Aí alguns anos depois eu fiz um culto de domingo, que até então nenhum outro pastor auxiliar tinha feito. Pela manhã, deu quase 300 pessoas. Acho que foi o maior público que eu já ministrei num culto só. Só que aí no culto da tarde o pastor titular estaria lá. Então no culto da tarde eu estava com a vassoura na mão, varrendo a calçada. Aí o mesmo irmão falou: ué, pastor, foi rebaixado de cargo? Eu falei: por quê? Ele falou: de manhã o senhor estava lá na unção, agora o senhor está aí na vassoura. Deixa que eu varro, pastor. Eu falei: não, irmão, deixa. Irmão, na verdade eu não fui rebaixado, eu fui promovido. Sabe, você tem o privilégio, irmão, de poder varrer a casa que é chamada casa de Deus. Você já foi socorrer alguém que precisa? Alguém ficou doente, está acamado, e você fala assim: não, vou lá dar uma limpada na casa. Dá uma sensação boa, não dá, de você ser útil? Igual ontem foi uma irmã para o culto com câncer, para ajudar, caiu um tombo, irmão, quebrou tudo aqui para trás, estava com a cirurgia daqui a aqui. E aí as irmãs foram evangelizar a cidade, chamar as pessoas. E aí bateu na casa dela, falou: filha, que jeito que eu vou? E aí elas disseram para mim: pastor, ela só veio porque nós demos banho nela. Nós demos banho nela para ela poder vir para o culto. Aí terminou o culto, eu fui conversar com ela. Ela disse: pastor, fiquei muito feliz que o senhor veio aqui. Eu fui pastor há 8 anos lá, eu nunca tinha visto aquela mulher. Mas porque alguém deu um banho nela. Agora você imagina você poder, irmão, você cuidar da casa de Deus. Davi entendia isso, ele dizia: olha, o zelo da tua casa me devora todo dia. Amém? Eu acho que os pastores deveriam carregar isso para o ministério. Quando eu digo isso, não tem pastor aqui ainda, mas tem futuros pastores daqui. E esse vídeo pode chegar até um pastor, mas o pastor deveria exercitar isso, irmão. Por quê? Porque isso vai exercitar a humildade. Porque tem muitos pastores no altar, aplaudido, aclamado, reconhecido e aceito pelo povo, mas que já estão rejeitados por Deus, porque Deus rejeita o soberbo. E às vezes uma vassoura na mão é um bom exercício de humildade. Mas alguém tem que ser uma inspiração. E aquele obreiro foi para mim naquele dia, irmão, e eu carrego isso para a vida toda. Amém? Você tem alguém que te inspire. Pastor, eu conheço fulano desde a minha infância. Somos carne e unha. E o que ele já agregou de bom em você? O que ele já agregou de bom em você? Você se tornou mais generoso porque começou a andar com ele. Foi isso? Você se tornou mais amoroso, mais de Deus, mais sedento, mais aplicado, mais determinado, mais fervoroso, mais passivo, paciente, mais gentil, mais educado. Ah não, pastor, a gente só dá boas risadas juntas. Pobre esse seu amigo, hein? Então eu tenho que chutar ele? Não, você precisa de um amigo de verdade.
porque a participação dele é muito pequena na tua vida. Eu estou falando de um homem paralítico, irmão, que jamais iria andar se não tivesse 4 amigos. Olha a participação que um amigo tem que ter na vida de outro. Amém? É esse tipo de amizade que você tem, que você coleciona, que você trouxe para a tua vida ao longo dos anos. Terceira característica, irmão, você tem que ter pelo menos um amigo de oração. Alguém que ore por você. Alguém que ore com você. Alguém que cobre você para orar mais. Porque assinalar uma frase dizendo assim, ó, só peça a Deus que Deus te dê sorte de bênção, isso não é oração. Minha oração a Deus é para que Deus te abençoe, só que ele não foi orar, ele só digitou. Não, você tem que ter um amigo que olhe para você e diz assim, ó, tô indo aí para a gente orar junto, a gente vai vencer isso junto. Faz o seguinte, calma, respira, dobra o joelho aí para orar, que eu vou dobrar meu joelho aqui para orar, e a gente vai vencer isso. Você tem que ter um amigo que olhe para você e está dizendo, como é que está a sua vida de oração? Você tem que orar mais. Por quê, irmão? Qual é o balizador de orar mais ou orar menos? É estar parecido com Deus. Se você fala mais com Deus, você fica mais parecido com Ele. Ele está dizendo, anda na minha presença e você vai ser perfeito. Amém? É muito fácil identificar uma pessoa que está longe de Deus. Por quê, irmão? Porque as coisas que antes para ela eram renunciáveis, agora não é mais. É fácil. Aí será que você tem um amigo que olha para você e diz, olha, você foi uma inspiração para mim um dia. Eu via você na igreja orando, buscando, e eu falava, poxa, eu quero conhecer esse Deus, só que você não é mais a mesma pessoa, você precisa buscar Deus. Será que você tem um amigo assim? Será, irmão, que você tem um amigo que ore por você quando você não tem fé para clamar a Deus? Será que você tem um amigo para ser as suas palavras quando você não tem forças para orar? Já sentiu uma fraqueza a tal ponto de você não ter forças para orar? Já sentiu uma necessidade, irmão, de alguém orar por você? Será que esse seu amigo é capaz de te dar uma cobertura, um amparo espiritual? Será que esse amigo seu, irmão, pode estar suficientemente firmado em Deus para te dar um amparo espiritual? Pastor, meu melhor amigo é o meu marido, ele está suficientemente estruturado em Deus para te dar um amparo espiritual quando você precisar? Será que ele é capaz de fazer grandes obras por você através da oração? Sabe, uma vez eu fiz um voto com um amigo meu, um tiozinho que não tem 2 parafusos dentro da cabeça, mas é um homem de Deus, conhecido como Zé do Gato, lá em Prudente, vende bala no sinaleiro, mas a vida dele me inspirava, doido, mas ele era uma inspiração, era, irmão. Todo dia cedo o camarada está lá vendendo bala. Eu falava para ele, quanto você tira aí? Ele falou, uns 2.000, 2.500, por aí. Eu já estava quase largando a igreja que não recebia salário nenhum para vender bala com ele. E aí um dia eu acordei de madrugada para atender o telefone, era umas 5 e pouco da manhã. E aí atendi a pessoa, fiz a oração por ela e eu vi um converseiro
Fui abrindo a porta bem de fininho, ele estava de joelho dobrado na calçada, e dizendo assim: Pai, esse aqui é o lugar do meu trabalho, essa rua é o meu trabalho, o Senhor sabe, o meu sustento vem daqui, me abençoa minhas vendas hoje, no meio da rua, no meio da rua. Mas Deus, o Senhor sabe que aqui é meu púlpito, põe tua palavra na minha boca, para eu pregar para alguém que esteja precisando. E ele pregava, irmão. Ele olhava para as pessoas e falava assim: você tem que largar esse adultério. E às vezes tomava uns carreirão. Verdade, já foi agredido, de chegar na igreja sangrando, porque confrontou o pecado de alguém, Deus usou ele. De pegar pessoas mesmo sem parafuso, irmão, você conversa com ele, é visivelmente que ele é doido. E um dia eu perguntei para ele o que aconteceu. Ele falou que ele era piloto de avião, trabalhava com um fazendeiro, e ele caiu com o avião e teve uma sequela na cabeça. Ele pegar pessoas, irmão, e as pessoas começaram a chorarem, e ele pregando, e os carros passando, ele podia estar vendendo bala, era o sustento. E eu olhei aquilo, eu nunca esqueci, irmão, aquilo foi uma inspiração. E um dia eu era muito amigo dele, porque o povo lá na igreja brincava comigo que eu era o amparo dos fracos e oprimidos, porque eu não tinha o amparo quando eu estava fraco e oprimido. Então assim, aquela pessoa que ninguém parava para ouvir, eu parava. Aquela pessoa que ninguém gostava, eu dava uma chance para ela, sabe? Aquela pessoa sem noção, eu parava para conversar com ela, dar atenção para ela. E aí um dia eu falei para ele assim: a gente pode fazer um pacto? Ele: que pacto é esse? Eu falei: de fé. E como que vai ser? Eu falei: eu vou escrever um pedido e você vai orar por mim, e você vai escrever um pedido e eu vou orar por você. Se a gente é de Deus mesmo, Deus vai abençoar a gente, falei para ele. E o meu pedido era que eu queria pastorear uma igreja, e o dele é que queria ser vereador em Prudente. Eu consegui a igreja, e ele se tornou vereador por um mandato. Será que você tem um amigo assim, irmão, que pode produzir muitas coisas para você em oração? Será que a vida dele espiritual é o bastante para amparar você espiritualmente? Sabe, quando você precisar, você é com ele, você vai falar: ó, amigo, eu estou precisando de oração. Ou nessa hora você vai lembrar do pastor? Não, lembre do seu amigo. Amém? Será que você tem, irmão? Jesus olhou para os discípulos e disse: olha, eu não chamo vocês mais de servos, chamo de amigos. Porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas eu falo tudo para vocês. Só que aí no dia mau de Jesus, ele diz: olha, eu estou tão triste, cara, que a minha alma está aflita até a morte, vocês podem orar comigo? Aí Jesus vai um pouquinho orar, e quando volta eles estão o quê? Dormindo. Jesus descobriu naquele dia que ele era amigo deles, mas eles não eram amigos do Senhor. Porque amigo de verdade, irmão, perde o sono quando o meu também foi embora. Amigo de verdade, irmão, ele chora as nossas lágrimas. Amém? Amigo de verdade, irmão, ele nos ampara espiritualmente. Ele reconhece que a sua vida espiritual está enfraquecendo, e ele começa a cobrar você: olha, vamos orar junto. Sabe, cadê aquela pessoa, irmão? Vou pegar na sua mão na hora da oração e falar: Deus, fortalece ela. Um dia ela foi uma inspiração para mim, hoje não é mais. Ela está morrendo, eu estou vendo que ela está esfriando, mas Deus, eu não desisto dela. Cadê, irmão? Você não tem amigo. Essa é a verdade.
Cadê aquela pessoa que marca um pacto com você, fala, vamos orar na madrugada nós dois? Põe um relógio para despertar aí tal hora, eu vou despertar aqui também, e a gente vai orar. Vamos buscar um propósito. Imagina, irmão, se você tivesse um amigo desse, que promete, irmão, que vai orar e ora. Porque não adianta dizer, vamos orar, oremos, e não orar, e não dobrar o joelho, e não pôr a boca no pó, e chorar, e sentir a dor do próximo, e acordar de manhã e falar, Deus, prospera o fulano, porque eu sei que ele está precisando. Ajuda ele, Pai, dá um pouco de paz para ela, porque está atribulada, não está se sentindo bem. Deus, eu vi nos olhos, ela está mal, ajuda. Irmão, você tem que ter um amigo de oração, pelo menos um. Olha para os seus amigos, eles têm condições de amparar você espiritualmente. Você imagina eu como pastor, eu tenho que ter alguém que me ampare espiritualmente, irmão. E graças a Deus me deu bons amigos. Porque o princípio de ter um bom amigo não é o que ele faz para você, é o que você faz para ele. Porque todo bom relacionamento se constrói servindo e não sendo servido. Sabe por que os casamentos vão mal? Porque todo mundo quer ser servido, não quer servir. E Deus me ensinou, irmão, a servir. Então eu procuro servir os meus amigos. Mas quando eu preciso, eu posso ser amparado. Eu falo, olha, ora, me ajuda, ora por mim, ora por isso. E eu sei que eles oram. Só que eu também sei quem promete e não ora. Como o senhor sabe, pastor? Sei de tanta coisa que você nem imagina, e nem preciso ter Facebook, hein? O Senhor dá as revelações, irmão. O pastor tem que conhecer o estado das ovelhas. Você vai orar um pouquinho e Deus traz à tona uma pessoa na sua mente, e você começa a orar por ela, que coisas que ela nem sabe. É gostoso subir aqui, irmão, e pregar, mas ser sacerdote é outra coisa. É outra coisa. Essa semana a gente viu uma pessoa aí que é uma pedra de tropeço. Conhece pessoa pedra de tropeço? É uma perturbação. E a gente viu ela em outra igreja. Ela é meia falsa, digamos assim. E eu falei, graças a Deus. Porque, irmão, era claro que o espírito mal estava usando ela para armar uma cilada, um bote, desde o dia que eu conheci ela. Só que aí eu fui orar de madrugada, e adivinha quem Deus trouxe na minha mente? E eu falei, Deus, tem compaixão, faz essa mulher se converter, meu Pai, abre os olhos dela. Eu não quero ela para minha amiga, mas eu estava sendo sacerdote. Amém? Olha para os seus amigos, irmão. Eles têm estrutura espiritual para te amparar? O que eles fazem primeiro é te oferecer uma oração ou um comprimido? O que eles fazem primeiro, irmão, é te dar uma palavra de Deus ou um conselho próprio? Se esse amigo tivesse que carregar você nas costas espiritualmente por um tempo, ele tem capacidade dele dizer para você assim, ó, fica tranquilo, você não precisa falar nada, eu vou vir aqui todo dia e vou orar por você. Isso daria descanso para a tua alma, ou você olharia para ele e falar, rapaz, a depender da tua oração eu estou perdido, você está pior que eu.
Conheço teus frutos, você é bom para dar risada. Mas para amparar espiritualmente, acho que eu vou ligar para o pastor. Como é que tá, irmão? As pessoas à sua volta. Você tem um amigo que te ampara espiritualmente? Tiago 5,16 diz: a oração feita por um justo pode muito seus efeitos. Esse amigo seu aí é justo o suficiente para fazer muita coisa por você em oração? Muita coisa por você em oração, que você vai falar: poxa, pastor, está acontecendo tanta coisa na minha vida, não sei nem porquê, eu nem mereço. Mas é porque você tem um amigo que ore por você. Eu gostei de um testemunho que eu ouvi uma vez. Houve uma troca de pastor, e aí com o pastor atual manifestou um demônio. E o demônio manifestou gritando: eu odeio aquele pretinho, eu odeio. E aí o pastor falou: quem é esse pretinho? Ele: o pastor que estava aqui antes. E por que você odeia ele? Porque ele ora constantemente por esse casal. E por causa da oração dele eu não pude tocar nesse casal. Olha que honra. Se eu fosse o pastor atual, eu ia dizer: rapaz, vou ter que orar pelo menos por esse casal também, porque tem uns demônios cagueta aqui. Será, irmão, que você tem alguém te dando cobertura espiritual? Será que esse amigo é tudo isso mesmo que você acha que é? Porque se não é, irmão, você precisa correr atrás de alguém que te socorra em qualquer situação, de alguém que te inspire, que seja uma referência, um alvo, uma meta, um exemplo para você, e de alguém, irmão, que ore por você, com você, e te cobre a orar. E a quarta característica, irmão, você precisa ter um amigo que tenha credibilidade, coragem para te repreender quando você não quer ser repreendido. Alguém que fala na tua cara coisas que você não queria ouvir. Alguém que olha para você e diz: você está errado. Alguém que põe em risco a própria amizade. Porque ninguém gosta de ser chamado a atenção, gosta? Não gosta, irmão? Ninguém gosta de ser advertido, mas eu preciso ter um amigo, irmão, que consiga ver coisas que eu não estou vendo e abra os meus olhos. Você sabe que hoje está ausente até pastores que sejam assim, porque se ele confrontar, ele perde o irmão, então ele não confronta. Ele não está nem aí se o irmão vai para o inferno, o importante é que ele venha para a igreja. Não é pastor. Um pastor, ele perde um membro, mas ele dá uma chance dele ser salvo. E a chance de salvação é diante da verdade, irmão. Agora eu não estou falando de ministério, eu estou falando de amigos. Você tem um amigo que te repreenda, que olha para você e diga: olha, nesse caso eu acho que você está errado. Como um pastor que gosto de assistir, ele diz: não é que te afronta, é que te confronta. Quem te afronta quer te expor, quem te confronta quer você se corrigindo. Você tem que ter pelo menos um, irmão, que tenha credibilidade, coragem e te ame a tal ponto de arriscar a própria amizade e falar para você: olha, abra o olho, não é esse caminho, não é essa a escolha, você está errado, você está equivocado, você está pensando do jeito errado. E aí a pessoa vai dizer assim: ah, eu achei que você era meu amigo. E você vai dizer: não, eu sou.
Um dia você vai saber disso. Porque se você se cerca de pessoas que só te apoiam, tem um abismo gigante te esperando e você vai cair lá logo logo. É bom o apoio, é ou não é? É bom, irmão. Só que se eu estou cercado de pessoas que só me apoiam, eu posso fazer escolhas erradas e ter o apoio de pessoas. Eu preciso de ter alguém que me exorte, irmão, que me repreenda, que diga para mim: olha, pastor, o senhor não me leve a mal, mas eu acho que o senhor equivocou. Eu acho que o senhor está pensando mal a respeito lá da irmã, um exemplo. Sei lá, será que o senhor não está cultivando uma mágoa por alguma coisa que aconteceu? Sabe, não alimenta isso no coração, não. Não pensa assim, não. Não, irmão, fica tranquilo, eu estou bem. Não, falei por falar, mas aí depois aquilo fica martelando. E você fala: o irmão tem razão, acho que eu preciso ir lá e pedir perdão para Deus. A gente tem que ter um amigo assim, irmão. Amém? Irmão, eu queria poder falar muitas coisas com vocês, mas eu não tenho tanta amizade assim. E aí talvez você me interpretaria mal. Mas tem muitas coisas, irmão, que às vezes de fora a gente vê, a gente poderia aprumar você. Então você precisa ter um amigo que tenha credibilidade, porque só pode pregar para mim alguém que já foi pregado. Alguém, essa conversa de faça o que eu falo e não faça o que eu faço, irmão, é conversa para boi dormir. Amém? A gente precisa. Talvez você diga assim para mim: pastor, eu não posso comemorar não, então, porque se isso aí é amigo, eu não tenho nenhum. Olha, pastor, eu não tenho muitos, mas eu tenho um que reúne todas essas características, porque quando eu preciso é dele que eu lembro. Desde que eu o conheci, ele me inspira a ser uma pessoa melhor. Uma pessoa que ora por mim, cobra-me de orar, ora comigo. E é uma pessoa que me repreende quando eu preciso falar coisas que eu não queria ouvir, mas precisava. Então talvez você não tenha um amigo, talvez você tenha um anjo da guarda. Amém? Amém? Você está entendendo onde eu quero chegar? Se você não tem muitos, mas tem um que reúne as 4 características, talvez o que você tenha é um anjo da guarda. Pastor, existe isso? Hebreus 13, versículo 2, é um versículo que eu amo. Deus fala: lembrai-vos da hospitalidade, porque alguns de vós hospedaram anjos e não sabiam. Talvez, irmão, o que você tenha é um anjo da guarda. E talvez você não o veja dessa maneira. E se você não o vê dessa maneira, você não o reconhece como deveria. E se você não o reconhece como deveria, pode ser que esse anjo esteja de partida. E se eu fosse você, eu faria como Jacó: segura o anjo, irmão, porque não está fácil arrumar bons amigos, não. Amém? Não está fácil ter um amigo que me socorra, que me inspire, que ore por mim e que me exorte quando eu preciso. E se eu tenho um que reúne as 4 características, segura esse anjo, não deixa ele embora não. Valoriza ele, faz alguma coisa. Amém? Você precisa fazer. Diga glória a Deus. Para a gente encerrar, João capítulo 5. João capítulo 5. Versículo 1.
João 5, versículo 1. Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém havia próximo à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o mover da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois de mover a água, sarava de qualquer enfermidade que... Olha como os anjos podem fazer a diferença na tua vida, hein? Segura o anjo. Ele não sarava a todos, mas sarava o primeiro de qualquer enfermidade. O mover de um anjo na nossa vida pode fazer muita coisa. Amém? Deus falou para Moisés: eu não vou com vocês, mas vou enviar um anjo que vai na frente, tirando os inimigos. Amém? A Bíblia fala que o rei Ezequias um dia orou a Deus e Deus levantou um anjo, e naquele dia Deus derrubou 180 mil soldados dos exércitos inimigos. E de repente você tem um anjo aí, está dando bobeira, está deixando ele embora. Agarra o anjo. Amém? Versículo 5. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de quem? O que aquele outro paralítico tinha de sobra, esse aqui não tinha nenhum. Porque ele não precisava de um anjo, o anjo já tinha, ele precisava de um amigo. Ele está dizendo: eu não tenho homem nenhum que me coloque lá. Irmão, gente precisa de gente. Não é bom que o homem viva só. A Bíblia diz que Deus fará que o solitário viva em família, mas o rebelde vai morar em terra seca. A gente precisa, irmão, desenvolver bons relacionamentos. Só que dentre eles temos que ter um amigo, irmão, que nos socorra, um amigo que nos inspire, um amigo, irmão, que ore, e um amigo que nos repreenda. Amém? Um amigo que nos faça ver quando não estamos vendo, perceber quando não estamos percebendo. Esse homem está dizendo: se eu tivesse um, eu vivia o milagre. Aquele outro só viveu o milagre porque ele tinha 4. Naquele dia um só não resolveria, porque o lugar estava tão cheio, não dava para entrar, tinha que subir no telhado. Você acha que um homem sozinho põe um paralítico no telhado? Você precisa de um amigo, irmão, mas que seja amigo, não volume. Ele tem sua participação, mas é muito pouca. Está na hora de você entender isso. Versículo 8, Jesus disse: levanta, toma o teu leito e anda. E logo aquele homem ficou são, tomou o leito e andava. Diga glória a Deus. Sabe o que Jesus estava dizendo para ele? Agora você tem. Eu não tenho homem nenhum que me coloque no tanque. Agora você tem um que reúne todas as qualidades na qual você precisa. Eu estou aqui. Levanta e anda. Um encontro, irmão, com o verdadeiro e fiel amigo, a vida desse homem mudou para sempre. Está na hora, irmão, de você ouvir o que Jesus está falando. Ele está dizendo: você pode ter chegado à conclusão hoje que não tem amigo nenhum, mas ele está dizendo: olha, na verdade você tem, sou eu. Só que você não dá o valor para mim que deveria.
porque eu reúno todas as qualidades que você precisa. Sabe, irmão, Jesus é tão bom que até quando você precisa de alguém, Ele põe no seu caminho. Porque às vezes o toque que a gente precisa tem que ser físico. E Ele sabe disso, e Ele envia alguém. Ele envia. Só que a gente não dá muita moral para Jesus. A gente só o conhece de ouvir falar. Está na hora de você dizer: eu não quero mais ter uma versão de Jesus, eu quero ter o original, o autêntico, o verdadeiro. Amém? Eu quero conhecê-lo. Irmão, ele está dizendo para aquele homem: agora você tem, filho, levanta, vai embora, vai viver tua vida, fica curado. Irmão, esse amigo está te enviando uma solicitação hoje. Sabe aquele Facebook velho que você tem lá, que alguém vai lá e manda uma solicitação? Jesus está enviando uma solicitação para você hoje. Ele está dizendo: será que você deixa eu ser teu amigo? Só que vou te falar uma coisa: se ele se transformar teu amigo, é possível que ele penere, viu, as pessoas que estão à sua volta. O problema é que às vezes você ama mais a pessoa do que Jesus. E se você ama mais do que a Ele, você não é digno dEle. Se você estiver disposto a aceitar essa solicitação, coloque-se de pé, a gente vai orar. Pastor,